E falando coisa do Michel Temer, e falando que ele vai implantar o chip, PPP, papapá, e causando aí um alvoroço nas redes sociais. Mas aí eu estava olhando a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, ela vai ter um tema da lição de Isaías, que vai tratar acerca da escatologia do livro de Isaías. Então, possivelmente será abordado novamente esse tema aí, será bastante útil. Eu queria voltar num tema que foi lançado ano passado pela CEPAL, que é uma entidade sediada em São Paulo, que ela serve pastores e líderes, né? A palavra CEPAL significa servindo pastores e líderes. Ano passado eles trouxeram uma reportagem falando do índice de suicídio entre líderes e pastores evangélicos, não somente nos Estados Unidos, mas também no âmbito do Brasil, e isso tem preocupado bastante muitas igrejas que têm debatido esse tipo de assunto. E a CEPAL novamente, no mês de julho, voltou a tratar novamente esse tipo de assunto. E esse assunto percorreu aí várias redes sociais, Facebook, WhatsApp. Eu participo de vários grupos de debate bíblico, e vez por outra vem esse tipo de assunto e o porquê que isso tem acontecido e o que nós poderíamos encontrar na palavra de Deus para que as igrejas pudessem ser ajudadas nesse sentido. E aí eu vi uma reportagem também do pastor Tiago, que fez uma publicação na revista Ultimato, falando que na verdade existe uma vitimização, né, de muitos pastores e de muitos líderes no Brasil afora. Eu discordei, eu procurei ele no Facebook, digitei lá no comentário e falei que a observação dele não foi muito feliz, né? Especialmente porque ele faz a comparação entre o sofrimento de um mecânico e o sofrimento de um pastor, que são coisas completamente diferentes, né? Não se compara o sofrimento de um mecânico com o sofrimento de um pastor que no decorrer do dia ele passa por várias emoções, várias situações. No mesmo dia ele tem que fazer batismo, tem que fazer casamento, tem que enterrar uma pessoa, tem que apresentar uma criança, reunião de ministério, lidar com problemas que às vezes conflitos entre as famílias, ele é chamado para resolver. Somado a isso tudo vem os seus próprios sonhos, seus próprios desejos, suas frustrações, a própria família em si. Então, na verdade, é uma carga muito grande que recai sobre os pastores, né? Independente do tipo de forma de governo. Nós temos duas formas de governo hoje na maioria das igrejas evangélicas. Uma é o sistema episcopal, né? E aí você tem o movimento pentecostal, onde o poder está na pessoa do pastor, e aí por isso que existe essa ideia dele comandar toda a igreja, como a gente vê aí na mídia, na televisão, a Universal, a Assembleia de Deus, do Valdomiro Santiago, trabalha nesse sistema episcopal. E existe outro sistema de governo, que é o mais correto, mais coerente com a Bíblia, que é o que nós praticamos, né, que é o sistema de governo chamado congregacional, ou seja, onde a liderança ela é uma liderança compartilhada, se repousa sobre um grupo de presbíteros eleitos em assembleia, e assim então a igreja ela é conduzida. Essa era a maneira bíblica de se fazer esse tipo de situação. Porém, o que a gente tem observado é que nos dois sistemas, ambos podem trazer um certo tipo de situação de sofrimento para os pastores, especialmente nessa época que nós vivemos. E a época que nós vivemos, ela é uma época que foi influenciada pela religião hindu, por incrível que pareça. No hinduísmo, acredita-se que o guru, né, que controla e coordena as suas castas, eu estive na Índia recentemente, pude verificar isso lá pessoalmente. Existem várias e várias comunidades, várias e várias vilas, onde existe um local, e aí tem um guru que é responsável por aquela área, por aquela cidade, e as pessoas que vão lá ver como ele ornamenta o seu templo, como ele ornamenta o seu altar,
torna-se seguidor daquele guru, e aquele guru então se torna um responsável espiritual por aquela pessoa. Aí entrou aqui no Brasil com um movimento apostólico chamado de cobertura espiritual. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, cobertura espiritual, né, onde as pessoas se submetem e tem o pastor uma espécie de guru, de xamã, que transmite para ele todo tipo de autoridade, todo tipo de poder e acaba terceirizando também a sua espiritualidade. É uma tendência muito comum em muitas igrejas evangélicas. Como nós vivemos numa época de transferências de responsabilidades desde o Jardim do Éden, né, o homem transfere a responsabilidade para a mulher transfere a responsabilidade para a serpente, e só faltou a serpente transferir a responsabilidade para Deus, né? Foi o Senhor que me fez. Então, da mesma forma também, a sociedade transfere as suas responsabilidades e acaba terceirizando tudo, inclusive terceirizando a vida espiritual. Então, eu não oro, eu não busco a Deus, eu não leio a Bíblia, porque eu tenho uma pessoa que está à frente da igreja e ela pode fazer tudo isso por mim. Só que a gente esquece que quando Cristo morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu se rasgou, né? E todos foram feitos sacerdotes, todos então receberam o Espírito Santo e Deus então está aberto para todos. Deus está aberto à visita e a Bíblia diz que nós temos a unção dos santos e sabemos tudo. Então todos nós temos a marca do Espírito Santo, temos o selo de Deus na nossa vida, então já não existe mais aquela figura à luz do Antigo Testamento. E um texto que nós estudamos algum tempo atrás, e aí eu gostaria de dar uma olhadinha vendo outras nuances do texto, é o texto de Paulo em 2 Coríntios, capítulo de número 2, a partir do verso de número 11. Essa palavra de Paulo aqui, ela é bastante interessante, muito interessante, porque se você for analisar o propósito da carta de Paulo aos Coríntios, especialmente aqui em 2 Coríntios, você vai notar que do capítulo 1 até o capítulo número 9, o apóstolo Paulo tem um discurso equilibrado. Se você chegar em casa e ler a Bíblia, se você tiver essa oportunidade de ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 1 até o capítulo 9, o discurso de Paulo é suave. Paulo elogia a igreja de Corinto, Paulo exalta algumas coisas que a igreja de Corinto fez. No capítulo 2, ele manda a igreja de Corinto chamar aquele rapaz que tinha sido excluído lá na primeira carta de Paulo, capítulo número 5. Paulo manda a igreja chamar novamente esse rapaz. Os capítulos 8 e 9, Paulo vai falar acerca das contribuições, ou seja, é uma carta maravilhosa, uma carta de paz, até o capítulo número 9. Só que do capítulo 10 até o 13, Paulo muda completamente o seu discurso. Paulo ele é duro, ele é rígido, ele é quase que grosso na sua maneira de falar com os coríntios. Aí, alguns teólogos, alguns comentaristas, vão dizer que, na verdade, dos capítulos 10 até o 13, Paulo, na verdade, fez uma outra carta e enviou para a igreja de Corinto. E aí nós vamos identificar o porquê e parece fazer um certo sentido. Aí os teólogos vão dizer que isso foi ajuntado depois. Então continua do 9, 10, 11, 12, 13. Porque do 10 até o 13 o discurso de Paulo é muito forte. E eu queria ler aqui a partir do verso de número 11. Porque no capítulo 10 Paulo defende a sua autoridade apostólica diante de falsos apóstolos que estavam entrando dentro da igreja de Corinto. E os coríntios, então, ao invés de honrar a pessoa do apóstolo Paulo, acabou dando crédito a esses falsos apóstolos, que acabou roubando, inclusive, dinheiro dos coríntios. Olha só que interessante. Sendo que Paulo serviu a igreja de Corinto durante muitos anos, sem cobrar um tostão. Ele abriu mão de ser sustentado. Ele fala isso na sua primeira carta, no capítulo número 9. E Paulo diz o seguinte, verso de número 11. Tenho me tornado insensato, e a isso me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada só. Esses tais apóstolos aqui que Paulo se refere
Está lá no capítulo 11, verso de número 5 e o verso de número 13. Capítulo 12. Não falei? Me perdoa. Deixa eu estou voando então. Me perdoa. É segunda carta de Paulo, capítulo 12. Me perdoa. Verso 11. Desculpa, me perdoa. Então vou ler de novo então com os irmãos. Tenho me tornado insensato, e isto me constrangeste. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Agora volta um pouquinho a Bíblia, antes da gente continuar, para a gente saber que apóstolos, Paulo está se referindo, para a gente não achar que é os 12 apóstolos, o capítulo 11, verso 5, volta um pouquinho, 11, verso 5 da segunda carta de Paulo. Paulo vai continuar. Porque suponho que em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Agora você vai para o verso 13 do capítulo 11 ainda. Paulo vai dizer quem são esses apóstolos. Porque os tais são apóstolos fraudulentos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Então, o apóstolo que Paulo se refere aqui no verso de número 11, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ele está se referindo a esses falsos mestres que haviam se introduzido na igreja de Corinto. E a igreja de Corinto estava dando mais espaço para esses homens do que a própria palavra do apóstolo Paulo para aquela igreja. E Paulo continua aqui no verso 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, sinais, prodígios e poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de eu não vos ter sido pesado? Ou seja, vocês foram inferior porque eu não recebi dinheiro de vocês. Paulo aqui está falando acerca do sustento, porque os falsos apóstolos cobravam dinheiro da igreja de Corinto. Paulo então abriu mão de ser sustentado, mas mesmo assim a igreja de Corinto não valorizou isso na pessoa do apóstolo Paulo. E Paulo então faz essa ironia: perdoai-me nessa injustiça. Paulo aqui está ironizando. Verso 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado. Ou seja, vocês não vão me sustentar também de novo, não. Não vão me sustentar também, não. Pois não vou atrás de vossos bens. Olha a humildade do apóstolo Paulo. Mas procura a vós outros. Não deve os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol de vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim. Eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura vos explorei por intermédio de algum deles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado nós no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pisadas? Pois há muito pensais que nós estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus. E tudo, ó amados, para vossa edificação. Temo que, indo ter convosco, não vos encontre da mesma forma que eu quero. E também vós me acheis diferentes do que esperáveis. E que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulhos, tumulto. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição, lascívia que cometeram. Essa é a palavra que nós pretendemos discorrer nela nessa noite. Eu queria ver algumas curiosidades aqui nesse texto, e a primeira delas é a questão da palavra aí, gloriar. Se você ler do capítulo 10 até o capítulo de número 12, você vai ver que a Bíblia está recheada dessa palavra aí, desse termo gloriar. Por que Paulo utiliza esse termo? Então você tem aí 11 vezes
do capítulo 10 até o capítulo 12, Paulo cita esse termo gloriar. Se você for lá no capítulo 10, verso de número 8, Paulo fala aí, ó: porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, depois Paulo fala aí no verso 13 aí do capítulo 10, não nos gloriaremos sem medida. Verso de número 15 aí do capítulo 10, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios. O verso de número 16, Paulo vai falar novamente a questão de sem com isso nos gloriarmos das coisas já realizadas em campo alheio. Verso 17 do capítulo 10, glorie-se no Senhor, aquele que quer se gloriar, glorie no Senhor. No capítulo 11, lá na frente, no verso 12, vai falar também acerca do gloriar. No capítulo, verso 16, verso 17, ou seja, todas essas referências aqui, você vai ver Paulo usando esse termo aí de gloriar, se gloria, de vanglória. Por que Paulo usa esse termo aqui nesses 3 capítulos? É algo interessante. Por que Paulo usa esse termo? Em primeiro lugar, meus amados irmãos, porque os falsos mestres, os falsos apóstolos, aqueles que iam ensinar falsas doutrinas na igreja de Corinto, eles se vangloriavam por aquilo que eles haviam feito. Eles se vangloriavam em meio aos supostos poderes místicos que eles tinham na época, ou seja, já havia esse costume na igreja primitiva, antes mesmo de existir hoje, que a gente vê na mídia, vê na televisão, vê passando a questão dos falsos mestres. Então, os falsos mestres, os falsos apóstolos, eles se vangloriavam nesse sentido. Eles se vangloriavam daquilo que supostamente eles haviam recebido, e Paulo vai falar e justificar que a intenção dele não era se vangloriar naquilo que ele havia recebido. Paulo tinha vários motivos, N motivos, para se vangloriar. Eu coloquei algumas delas. Por exemplo, Paulo era israelita, descendência de Abraão da tribo de Benjamim. Paulo podia se vangloriar pelo fato dele ter sido israelita da tribo de Benjamim. Para quem não sabe, a tribo de Benjamim era uma tribo honrada, era uma tribo de guerreiros. Paulo nasceu na tribo de Benjamim. Ele podia se vangloriar também pelo fato dele ser cidadão notável da cidade da Cilícia, né? Ele poderia se vangloriar o fato dele ter sido fariseu, zeloso. Poderia se vangloriar o fato dele ter recebido o Evangelho por revelação. Os outros apóstolos, Pedro, Tiago, João, receberam o Evangelho aprendendo durante o ministério de Jesus, durante 3 anos e meio, andando junto com Jesus. Paulo não. Paulo recebe o seu Evangelho por revelação do Senhor Jesus, que apareceu para ele pessoalmente. Além disso, Paulo tinha cidadania romana. Ou seja, Paulo podia trafegar tanto entre os judeus, porque ele era fariseu, ele era da tribo de Benjamim, ou seja, ele era israelita. Ele podia trafegar tanto entre os gentios, né, porque ele era apóstolo, fundador de diversas igrejas, ele tinha acesso a essas comunidades, mas Paulo também tinha livre acesso ao Império Romano. Então Paulo tinha essa cidadania, então Paulo tinha tudo para poder se vangloriar. Atos 22, por exemplo, ele teve revelações de Jesus indo a caminho de Damasco. Era outro motivo que ele poderia se vangloriar. Ele teve visões, né, do homem quando ele estava passando pela Macedônia. Ele recebia revelações da parte de Deus, ou seja, constantemente Deus visitava o ministério de Paulo, trazendo revelações acerca de Jesus, acerca do Evangelho. E por último, como ministro em Corinto, ele foi feito com encorajamento por meio de uma visão do Senhor. Quando ele vai para a cidade de Corinto, ele foi orientado por Deus por meio de uma visão. Então você percebe que o apóstolo Paulo ele tinha vários motivos para se vangloriar, vários motivos para se sentir superapóstolo. É a palavra aí que Paulo usa aí no capítulo 11 aí, aos mais excelentes dos apóstolos, mas apontando aí para os falsos apóstolos que entraram na igreja de Corinto. É chamado aí de superapóstolos. Então Paulo tinha tudo para poder se vangloriar. E essa ideia de se vangloriar ou de mistificar a figura do pastor
ou a figura do líder acima dos demais, era algo muito comum na igreja de Corinto. Se você vai lá no capítulo 4, por exemplo, onde Paulo vai tentar resolver os problemas das divisões, a igreja estava dividida o seguinte: tinha 3 líderes da igreja. Tinha Paulo, tinha Cefas e tinha Apolo. Uns queriam seguir Paulo. Paulo era o fundador da igreja. Uns queriam seguir Cefas. Cefas era o próprio Pedro, era judeu. Outros queriam Apolo, porque Apolo era um pregador eloquente. Então, a igreja estava dividida. Agora, de onde a igreja tirou isso? Havia uma praça, nós já falamos isso aqui uma vez, eu lembro. Havia uma praça lá na cidade de Corinto, chamada Ágora, onde os filósofos iam discursar acerca da sabedoria, acerca do conhecimento, da poesia, da lírica e tudo. E cada filósofo tinha o seu seguidor. Cada filósofo tinha o seu seguidor. E essa cultura entrou para dentro da igreja de Corinto e a igreja se dividiu, e por isso que Paulo então escreve a sua carta para tentar corrigir essas divisões. Tudo por causa da vanglória, tudo por causa do status. E os falsos apóstolos chamavam para si glória. Isso não é nada novo. O que acontece hoje em dia, por exemplo, quando você vê algumas personalidades, eu não trouxe mais fotos, eu trouxe poucas, quando algumas personalidades do nosso Brasil, por exemplo, se sentem super apóstolos. Nós temos aí os super pastores, os pop stars, que estão na mídia, que são famosos, e alguns então clamam para si o título de nobreza, que era aquilo que os falsos apóstolos procuravam. E aí você vê o apóstolo Paulo fugindo desse holofote, você vê o apóstolo Paulo admitindo as suas fraquezas, e a igreja de Corinto tinha que reconhecer a fraqueza do apóstolo Paulo, mas ao mesmo tempo valorizar o apóstolo Paulo, coisa que a igreja de Corinto não estava fazendo. A igreja de Corinto então precisava valorizar, fazia valorizar mais esses super apóstolos, esses popstars que havia na época, do que honrar a palavra do apóstolo Paulo, que sofreu, que padeceu, que se dedicou àquela igreja. E Paulo então admitindo as suas fraquezas, como ele vai citar aí no capítulo 11, onde ele relata o seu sofrimento, e no capítulo 12 então, quando o Senhor dá um espinho na sua carne. Paulo tinha vários motivos para se vangloriar, mas no capítulo 12 ele teve um motivo a mais para se vangloriar, quando então ele teve um arrebatamento. Ele vai falar aí do verso 1 até o verso de número 10, ele teve revelações do Senhor, foi ao terceiro céu, o Senhor revelou coisas inefáveis para ele, a qual não é digno do homem saber. Paulo vai falar isso, e ele vai dizer que para que ele não pudesse se vangloriar, foi-lhe dado um espinho na sua carne, a saber, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava todos os dias, e ele rogava ao Senhor por 3 vezes para que o Senhor afastasse isso dele, e Deus disse para ele: a minha graça te basta. Aí Paulo vai dizer, diferente dos falsos apóstolos, enquanto que os falsos apóstolos ficavam naquela de glória, de se vangloriar, de glória, por isso que Paulo fala muito essa questão de glória, de se vangloriar, de glória, de se vangloriar, porque tinha o título de apóstolo, porque fazia alguma coisa. Paulo, todavia, preferia se vangloriar ou se gloriar nas suas fraquezas. Por que Paulo se vangloriava ou se gloriava nas suas fraquezas? É porque quando eu estou fraco, quando eu estou fragilizado, é naquele momento em que eu percebo que a força que eu tenho, ela não vem de mim mesmo, mas vem de Deus. E aí Paulo então se desnuda diante da igreja de Corinto. Paulo vai dizer para a igreja de Corinto o quanto que ele sofria, o quanto que ele padecia, o quanto que ele trazia na sua carne um sofrimento para que ele não pudesse se exaltar, mas confiar sempre e depender da graça de Deus. Alguns comentaristas vão dizer que o espinho aí na carne era alguma possível doença que Paulo tinha, possivelmente cegueira. Outros vão dizer que era a perseguição do Império Romano e também dos judeus. Outro ponto que eu gostaria de destacar, sim. Não dá para saber.
Não dá para saber, porque o espinho aí, a palavra que Paulo utilizou aí para a palavra espinho é a palavra escólopo, se eu não me engano, que era a mesma palavra utilizada para um tipo de pau que era usado para poder fazer empalamento na época, que era um instrumento de tortura, né? Que enfiava por trás da pessoa e a pessoa ia morrendo lentamente. Aqui mostra o quanto que isso era dolorido. Agora, segundo alguns comentaristas, o espinho na carne de Paulo poderia apontar para um problema de vista. Se você for ver a carta de Paulo aos Gálatas, acho que lá no capítulo número 6, Paulo vai falar, por exemplo, lá que escreveu as cartas lá com grandes letras. Está lá em Gálatas 4, verso 15. Paulo vai dizer: veja, com grandes letras eu vos escrevi. E Gálatas também 6, verso 11. Agora, se você for lá para Atos 23, verso 5, você vai ver que Paulo tinha dificuldade de ver o sumo sacerdote no sinédrio. Então, Paulo já apresentava algum tipo de problema de visão. Então, possivelmente, a carne, o espinho na carne do apóstolo Paulo, segundo alguns comentaristas, era, então, a questão do problema da visão. O fato é que Paulo tinha algo que lhe causava um sofrimento, que revelava a sua humanidade. E aqui que está o objetivo do meu estudo nesta noite. Todo pastor, todo líder de uma igreja, de um ministério, ele é um ser humano. Ele é dotado de sentimentos. Ele é dotado de fragilidades. E se a igreja entender, como o apóstolo Paulo aqui queria que a igreja de Corinto entendesse, nós poderemos salvar a vida de muitos líderes. Muitos líderes. Veja, por exemplo, a humildade do apóstolo Paulo. Diferente dos falsos mestres que se vangloriavam, o apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 15, 9, ele se chamava o menor dos apóstolos. Ele diz ainda que não era nem digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja do Senhor. Olha a humildade desse homem. Verso 15, verso 10, por exemplo, ele vai dizer: mas pela graça de Deus sou o que sou. Efésios 3:8, ele se considerava o menor de todos os santos. Se você vai lá para 1 Timóteo 1,15, Paulo vai dizer que Deus veio salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Então você percebe a humanidade do apóstolo Paulo, a humildade do apóstolo Paulo em admitir as suas fraquezas, em admitir as suas fragilidades, e a igreja de Corinto deveria reconhecer isso no apóstolo Paulo, e a igreja de Corinto não reconheceu. Pelo contrário, ela dava ênfase àqueles que se mostravam fortes, aqueles que se mostravam superiores, aqueles que se mostravam como que não tendo nenhum tipo de fragilidade. Porque geralmente essa é a noção que nós temos dos líderes das igrejas. A gente projeta na figura do pastor, do bispo, do apóstolo, do padre, seja lá quem for, um tipo de perfeição. E a gente então acaba rotulando esse ser humano e acaba que nos esquecemos de que essa pessoa é um ser humano também. É um ser humano. E mais impressionante ainda é o fato de Jesus ser Deus, majestoso, glorioso, se fez carne, habitou entre nós, viveu, sofreu, padeceu, ou seja, Jesus se humanizou, Deus se humanizou. E o homem caminha no caminho inverso. O homem então quer divinizar. Já pensou na contradição que é? O Deus que é majestoso, glorioso, como diz lá em Filipenses, Jesus não usou por usurpação ser igual a Deus, mas Jesus se esvaziou. Veio até aqui e morre numa cruz. Aí os homens pegam o sacrifício de Jesus, a palavra de Jesus, e se traz para si a glória e se tornam seres divinos. Não, Paulo vai dizer: os homens de Deus são seres humanos, têm suas frustrações, têm seus momentos de fragilidade, e é isso que Paulo tenta mostrar aqui no capítulo 12 de Coríntios, que ele recebeu um espinho na carne para provar que ele era um homem
de fragilidade, um homem que admitia as suas fraquezas. Ao passo que os falsos apóstolos se sentiam superpoderosos. Agora vamos fazer uma análise melhor aí dos versos 11 a 18, onde mostra, por exemplo, a ingratidão. Rapaz, tá ruim esse cachorro. Que mostra a ingratidão dos coríntios. A ingratidão. Por que mostra a ingratidão dos coríntios? Porque, por exemplo, você vê o verso de número 11 aí, olha o que diz. Tenho me tornado insensato, e isso me constrangeste. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Ou seja, o apóstolo Paulo vai admitir aqui que a igreja de Corinto demonstrou uma certa ingratidão para com o apóstolo Paulo. Porque enquanto que os falsos mestres tinham lá os seus poderes miraculosos, tinha lá uma boa dicção, sabia se expressar bem, mas roubava dinheiro da igreja de Corinto, Paulo vai dizer isso no capítulo de número 11, Paulo vai dizer, eles inclusive batem na cara de vocês, e vocês não fazem nada, ele vai dizer isso no capítulo de número 11. E enquanto que o apóstolo Paulo, que admitia a sua fraqueza, a igreja de Corinto, então, tinha um sentimento de ingratidão. Por que isso? Olha só. Paulo vai dizer aí no capítulo 11, verso de 1 a 5, que esses falsos mestres, eu gostaria que você abrisse no capítulo 11, verso de 1 a 5, olha só o que Paulo vai dizer. Quisera eu que me suportasses um pouco na minha loucura. Suportar-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um esposo que é Cristo. Paulo está mostrando da dedicação dele. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se afaste da simplicidade e pureza que devidas a Cristo. Se é verdade, alguém prega outro Jesus que não temos pregado. Olha só, Paulo falando dos falsos mestres. E se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, esse de boa mente o tolerais. Ora, Paulo está dizendo, vocês estão tolerando os falsos mestres, vocês estão tolerando o falso profeta. E pior, o verso de número 5, é o que ele diz, porque suponho em nada tenho sido inferior a esses tais apóstolos, embora seja falto no falar, mas não sou no conhecimento, mas nem por todos os modos vos tenho feito conhecer isso. Os falsos mestres, então, estavam pegando a igreja de Corinto e colocando a igreja de Corinto contra Paulo. E Paulo vai dizer, gente, vocês deviam me defender. Vocês não me defenderam. Paulo vai dizer que os falsos mestres corrompiam a mente, que é o primeiro ponto aqui, corrompia a mente dos coríntios, poderiam apartar eles da simplicidade, eles estavam aceitando outro evangelho, eles toleravam os falsos apóstolos, eles deveriam defender o apóstolo Paulo, porque, por exemplo, lá no capítulo de número 9 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai dizer que abriu mão de ser sustentado. De todas as igrejas onde Paulo ia, Paulo recebia a oferta, Paulo recebia a contribuição. Na igreja de Corinto, ele abre mão do seu sustento. No capítulo número 9, Paulo vai falar isso. E para quem que o apóstolo Paulo vai dizer isso? Paulo vai dizer isso para aqueles crentes fortes, lá no capítulo 8 de 1 Coríntios, que comia carne sacrificada aos ídolos na frente do irmão fraco. E Paulo vai dizer, se eu abrir mão de um direito de ser sustentado por vocês, Paulo vai dizer no 1 Coríntios capítulo 9, por que os crentes fracos não podem abrir mão do seu direito? Se eu abrir mão, eu que sou apóstolo, abrir mão, por que você não pode abrir mão do seu direito em favor do seu irmão? Então, por causa disso, a igreja de Corinto deveria defender o apóstolo Paulo. No entanto, a igreja de Corinto não defendeu o seu pastor, não defendeu o apóstolo Paulo, pelo contrário, deixou que os falsos mestres falassem a torto e direito contra o seu pastor, contra o seu fundador. E mais ainda,
Paulo vai mostrar, vai provar os sinais do seu verdadeiro apostolado. Olha só que interessante. Olha só, enquanto que os falsos mestres roubavam dinheiro da igreja de Corinto, Paulo vai dizer aí em 2 Coríntios 3, versos de 2 a 3, que a vida dos crentes de Corinto foram transformadas pela pregação do Evangelho. Qual é a marca do apostolado? O caráter limpo do seu ministério. Paulo vai dizer isso no capítulo 6, versos de 3 a 10. 3 a 10, ou seja, eu não roubei dinheiro de vocês. Eu não tomei dinheiro de vocês. A minha vida diante de vocês foi uma vida limpa, foi uma vida zerada, eu não devo nada. No capítulo 6, versos de 11 a 12, Paulo mostra o seu apostolado, revelando o seu amor pelas igrejas. Paulo amava a igreja de Corinto. Paulo amava, sim, irmão. Isso. As pessoas que já leram essa parte do Atos, nós que a igreja de Corinto tinha essa condição. Tinha, exato. E ele recusou. As outras não tinham condições. E ajudou. E o mais interessante, elas não ajudaram Paulo, mas ajudaram os falsos mestres. E quando os falsos mestres foram falar do apóstolo Paulo, elas, em vez de defender o apóstolo Paulo, elas acreditavam naquilo que os falsos mestres estavam dizendo. Se você ler, por exemplo, o capítulo 6, versos de 3 a 10, e o capítulo 11, que você lê o capítulo 11 aqui, você chora. O capítulo 11, segunda carta de Paulo aos Coríntios, você chora. Onde Paulo mostra o seu sofrimento. Paulo suportava sacrificialmente o sofrimento. Olha só como que Paulo mostra o seu sofrimento. É muito grande o sofrimento que Paulo relata aí no capítulo 11, verso de número 16. Vou ler algumas coisas, por exemplo. Outra vez vos digo, ninguém me considere insensato, todavia se pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo vós sensato, de boa mente tolerais os insensatos, no caso aqui os falsos profetas. Tolerai quem vos escravize, olha aí, falando os falsos mestres. Tolerai quem vos devore, que vos detenha, quem se exalte, quem vos desbofeteie no rosto. Ou seja, os camaradas cospem na cara de vocês e vocês não fazem nada. Os falsos mestres batem na cara de vocês e vocês não fazem nada. Paulo está se defendendo aqui, meus irmãos. Verso de número 21. Ingloriamente confesso como se fôramos fracos, mas aquilo em que qualquer tem ousadia, como insensatez afirmo. Também não tenho, são hebreus, também sou, são israelitas, também sou, são da descendência de Abraão, também sou, são ministros de Cristo. Falo fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em muitas prisões, açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 3 vezes fui fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite, 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, inclusive, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes frio e nudez. Que sofrimento o apóstolo Paulo tinha! Que sofrimento esse homem tinha pelo reino, pelo evangelho, pela igreja, e a igreja não valorizava, a igreja não reconhecia, a igreja não defendia o seu pastor, a igreja não defendia o seu apóstolo. Paulo ainda usa o seu exemplo prático da doutrina, quando ele vai resolver a questão lá dos irmãos da carne sacrificada, no capítulo 9, Paulo usa o próprio exemplo. Então aqui você percebe que o apóstolo Paulo mostra para a igreja de Corinto
Corinto, né, o seu verdadeiro apostolado. Paulo então faz a sua última defesa, a defesa final na igreja de Corinto. Ele vai dizer que viveu humildemente, gratuitamente anunciou o Evangelho, passou por privações, não foi pesado aos coríntios. Paulo ironiza, inclusive, aí no verso 13. Olha só o que Paulo fala. Porque entendes, verso 13, porque em que entendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado. Ou seja, eu não cobrei dinheiro de vocês não me sustentaram. Aí Paulo vai dizer, me perdoa por essa injustiça. Paulo está sendo irônico. Paulo está dizendo, desculpe por não ter arrancado dinheiro de vocês. Desculpe, eu devia ter arrancado. Quase que Paulo fala isso. Porque Paulo abre mão de ser sustentado. Paulo tem esse sofrimento todinho aqui que ele listou no capítulo 11. Paulo prova que ele era um apóstolo honesto, um apóstolo aberto, um apóstolo transparente, um apóstolo dedicado. E vinham os falsos mestres. A igreja de Corinto, ao invés de defender o apóstolo Paulo, pelo contrário, acatava, tolerava o falso mestre. Paulo vai dizer, poxa, eu deveria ter. Me perdoa porque eu não tomei dinheiro de vocês. É praticamente isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Além disso, o verso de número 12 aí é interessante. Capítulo 11, verso 12, é o que Paulo fala. 2 Coríntios 11, verso 12. Olha só o que Paulo fala. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados igual a nós, naquilo em que se gloria. Então Paulo diz que agiu de modo diferente na igreja de Corinto, justamente por conta dos falsos mestres, para servir de exemplo. É por isso que ele fala, fiz-me de fraco para com os fracos, né? No sentido de conquistar o coração dos coríntios. Mas Paulo vai dizer, rapaz, parece que foi em vão eu ter abrido mão do meu sustento, porque eu sofri tudo isso, abri mão do meu sustento. Mostro para vocês que eu sou um bom apóstolo, não sou falso apóstolo. Mostro para vocês que eu operei milagres. Mostro para vocês que eu tive revelação do Senhor e que, inclusive, aqui Paulo disse que levou 14 anos para contar. E ele nem fala acerca dele mesmo. Ele fala, conheço um homem. Olha a humildade do apóstolo Paulo, mas parece que não adiantou muito isso. E Paulo, então, prova verdadeiramente aí dos versos 11 a 18, aí que nós lemos, o seu interesse pela igreja de Corinto. Paulo ainda amava, olha só que interessante, Paulo ainda amava aquela igreja, mesmo aquela igreja sendo ingrata para com ele. Você vê lá o verso 14, por exemplo, aí, Paulo mostra o interesse de voltar. Verso 14 ainda, Paulo diz que quando ele fosse novamente visitar aquela igreja, ele não seria pesado, ou seja, olha, eu vou visitar vocês novamente, viu? Só que mais uma vez, eu não quero um centavo de vocês. Perceba aí o drama que o apóstolo Paulo está vivenciando com a igreja de Corinto. Primeiramente, outro ponto, verso 15 aí. Paulo valorizava gente e não coisas. Ele demonstra aí no verso aí de número 15. Eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar em prol de vossa alma. O verso de número 14 diz, não vou atrás de vossos bens, mas procuro o que é vós outros. Ou seja, Paulo valorizava as pessoas, valorizava a gente, não as coisas que eles tinham. O verso de número 15 vai dizer que Paulo deixa o evangelho como herança. Verso de número 15 ainda, Paulo vai dizer que investiu e vai investir ainda mais. Olha só a mente do apóstolo Paulo. Eu de boa vontade, ou seja, ninguém está me obrigando. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol de vocês, seus ingratos. Paulo está falando isso nas entrelinhas. Eu me gastei e me deixarei gastar. Verso número 15, Paulo vai falar ainda acerca do seu amor, né? Porque Paulo amava, o verso de número 15 aí, em prol de vossas almas. No final ele diz, se mais vos amo,
serei menos amado? Então Paulo demonstra aí que amava aquela igreja, e ele prova por que ele amava aquela igreja. O verso 17 vai dizer que ele não explorou ninguém. Verso 17: porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Paulo está mostrando aqui o seu amor por aquela igreja. Verso 18 vai dizer que a parceria dele era uma parceria honesta. O verso 18: roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Ou seja, a minha equipe é uma equipe limpa. As pessoas que andam comigo são pessoas limpas, são pessoas honestas, são parcerias honestas. E principalmente, o verso 19, Paulo chama Deus como testemunha. É isso que eu acho impressionante no apóstolo Paulo. Ele vai falando do interesse que ele tinha ainda de voltar na igreja, que ele não ia ser pesado novamente para aquela igreja, ele ia abrir mão de ser sustentado, que ele valorizava pessoas e não coisas, que ele havia deixado o evangelho como herança, que ele investiu e iria investir ainda mais naquela igreja, que ele amava aquela igreja, porque ele não explorou, porque a parceria dele era honesta. E no verso 19 aí, Paulo faz um fechamento geral, chamando Deus para ser sua testemunha. Olha o verso 19: há muito pensais que nós estamos desculpando convosco. Falamos isso em Cristo perante Deus, e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Paulo chama o próprio Deus para ser a sua testemunha. O apóstolo Paulo é terrível, meus amados irmãos. E o exemplo do apóstolo Paulo é o mesmo exemplo de Jesus. Você vê diversas vezes essas passagens aqui no Novo Testamento. Mateus 9,35, Jesus se compadecia das pessoas, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas sem pastor. Mateus 14,14, Jesus viu uma grande multidão e compadecendo-se dela, o sentimento de Jesus. Você vai ver mais à frente ainda, Jesus em Mateus 15, tendo compaixão da multidão durante a multiplicação dos pães. Você vai ver Jesus lá em Mateus 20, e Jesus movido de compaixão. Então, você vê, vez por outra, aí o verso de Lucas 7, encheu-se de compaixão para com ela, concernente à viúva de Naim. Então você percebe que o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele evoca aqui a pessoa do Senhor Jesus aqui no verso 19, ele usa Jesus como o próprio exemplo de humildade. Ele usa o próprio Jesus aqui como aquele que se compadecia. Esse era o sentimento do apóstolo Paulo pela igreja de Corinto. E aí vem a reflexão para nós pensarmos aí nesta noite. Temos tido a preocupação de defender o verdadeiro evangelho ou absorvemos o falso? Ali está falso, o falso. Será que o sentimento que nós temos hoje é o mesmo sentimento da igreja de Corinto? Será que de algum certo modo nós defendemos os falsos profetas, absorvemos aquilo que é ensinado pela mídia e desprezamos muitas das vezes aquilo que é ensinado aqui no púlpito pelo pastor, pelos presbíteros ou por qualquer pessoa que está à frente aqui da igreja, que tenta trazer um evangelho puro e cristalino? Será que de alguma forma ou de outra, muitas das vezes, o nosso sentimento não é o mesmo sentimento da igreja de Corinto? O desafio de muitas igrejas, meus amados irmãos, que quer manter uma unidade bíblica, que quer de fato honrar o Senhor, é não agir como a igreja de Corinto agiu. A igreja de Corinto deu ouvido à voz dos falsos profetas, mas esqueceu-se do seu pastor, rejeitou a mensagem dos seus líderes espirituais para abraçar os falsos profetas, abraçar os falsos mestres. E pior ainda, esses falsos mestres roubavam dinheiro. Agora dá para você também imaginar e se colocar aqui na mente do apóstolo Paulo e sentir o coração do apóstolo Paulo, que se sentia muitas das vezes fragilizado por causa do espinho na carne, mas ao mesmo tempo ainda enfrentava a ingratidão da igreja de Corinto. E essa situação de muitos pastores hoje em dia, pastores que
se sentem fragilizados, mas ao mesmo tempo veem as suas ovelhas dando ouvido a falso profeta lá fora do que os ensinamentos de suas igrejas. Isso é muito comum, irmãos. Por isso que eu não concordei com o texto do pastor Tiago, quando ele compara o sofrimento do borracheiro, o sofrimento do mecânico, com o sofrimento do pastor, e nós vamos mostrar algumas estatísticas aqui, ainda hoje. Outro detalhe é que Paulo, por exemplo, ele vai incentivar a igreja a lutar contra os falsos mestres. Ele chama de cães os maus obreiros. Ele repreendeu, até mesmo Pedro foi repreendido quando estava andando indevidamente, Paulo repreendeu. Ele repreendeu Emineu e Alexandre, né? Ele vai repreender o Alexandre Latoeiro. Ele vai falar mal aí de Fileto, de Hermógenes, né? Que eram maus obreiros da igreja, Hermógenes. João vai falar de Diótrefes, né? Que propagava falsas doutrinas. Então você vê os apóstolos lutando contra os falsos ensinos, contra os falsos mestres, e a igreja de Corinto abraçando os falsos mestres e rejeitando a palavra do seu pastor. Outro ponto que eu gostaria de destacar: qual tem sido a nossa posição diante daqueles que verdadeiramente instruem o caminho da verdade? A posição da igreja de Corinto era ingratidão. Paulo sofreu, Paulo se humilhou, Paulo abriu seu coração, mostrou a sua fragilidade, mostrou que ele é um pastor de Deus, ao mesmo tempo também que é um ser humano, mas a igreja de Corinto preferiu abraçar o falso mestre. Qual tem sido a nossa posição daqueles que verdadeiramente nos instrui no caminho da verdade? Aí Paulo faz uma palavra lá em Hebreus, que é interessante. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria, não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então Paulo recomenda que a igreja então obedecesse os seus guias, fosse submissa aos seus pastores, honrasse os seus pastores, valorizasse cada palavra que fosse dita aqui na frente, porque aqueles que servem ao Senhor aqui na frente são aqueles que verdadeiramente proclamam a palavra de Deus. E eu não posso ter o mesmo sentimento da igreja de Corinto. Outra reflexão é uma palavra do pastor Irlan de Azevedo. Olha só que interessante a palavra dele. O pastor não é super-homem, nem sub-homem, mas um homem de verdade e da verdade. Esse é o protótipo do pastor segundo o coração de Deus. Muitas vezes as ovelhas esquecem da humanidade do pastor e acabam olhando para ele como uma espécie de máquina, ou uma pessoa que não tem sentimento, ou qualquer espécie de tristeza. E isso dói. Isso dói. E isso foi o que a igreja de Corinto não valorizou e não honrou na pessoa do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sofria, o apóstolo Paulo se machucava e a igreja de Corinto não valorizou isso, porque considerava o apóstolo Paulo equiparando aos falsos mestres. Paulo vai dizer: não, eu sou frágil, eu tenho um espinho na carne. E como é importante quando a igreja passa a cuidar do seu pastor, e aqui eu quero elogiar ao conselho pela decisão que tiveram diante da saúde fragilizada do nosso pastor, né, e conceder a ele uma espécie de um afastamento, né, de uma licença, para que ele possa cuidar da sua saúde. Isso é muito interessante. Sabe o que isso revela? Revela que o nosso coração não é o coração da igreja de Corinto. Porque o que a igreja de Corinto, o que nós fizemos com o pastor Everson, o conselho fez, era o que a igreja de Corinto deveria fazer com o apóstolo Paulo. Deveria valorizar, deveria reconhecer o apóstolo Paulo, reconhecer que ele era um homem, que era frágil, que possuía suas limitações, mas que a igreja não valorizava o apóstolo Paulo. Valorizava os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos apóstolos, mas não valorizava a pessoa do apóstolo Paulo. Como temos encarnado o ministério pastoral, que é a frase aí que eu postei aí do pastor Irlan de Azevedo, que é um pastor batista que mexe com liderança na igreja batista há muitos anos. Pastor não é um super-homem
e nem um sub-homem. Pastor é gente, pastor é homem, pastor é ser humano. Pastor tem doença, pastor fica doente, pastor fica sensível, pastor sofre, pastor chora, pastor tem depressão e pastores se suicidam, que é o que a gente vê acontecendo muitas das vezes aí e a gente não entende. E aí, não me explique se isso implica na salvação não, que eu não vou te responder. Eu não vou te responder e não vou saber te responder direito. Algumas estatísticas, e são atuais. O Instituto Schaeffer mostrou que 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 72% dos pastores dizem que só estudam a Bíblia quando estão preparando sermões. 80% acreditam que o ministério pastoral tem afetado negativamente suas famílias, especialmente aqueles que estão focados demais na obra. 70% deles acreditam que não tem um amigo próximo, porque o pastor ele é amigo de todo mundo. Mas muitas das vezes o pastor não tem amigo com quem desabafar, com quem falar as suas crises, com quem falar acerca das suas ansiedades, porque ele tem que ser amigo de todos, ele tem que aconselhar, ele tem que ser espelho para todos. As pessoas projetam nele a perfeição, as pessoas têm o pastor como exemplo, mas muitas das vezes nós esquecemos que o pastor também tem os seus próprios dilemas, tem seus próprios sonhos, tem suas frustrações, tem os seus problemas para resolver. E aí cabe à igreja adotar aquilo que o conselho adotou: ser sensível com o seu pastor, valorizar o seu pastor, honrar o seu pastor. Vai dizer aí da pesquisa do Schaeffer, o Instituto Schaeffer é reconhecido no mundo todo, baseado nos princípios de Francis Schaeffer, que foi um grande teólogo e também um pensador cristão muito famoso na década de 70. Segundo o Instituto Schaeffer, a expectativa segundo o relatório do estudo feito no Instituto Schaeffer é de que 80% dos atuais seminaristas vão deixar o ministério em apenas 5 anos depois de formados. Sabe o que é isso? São igrejas como a igreja de Corinto, que não valorizava o seu pastor, que não reconhecia o seu pastor, mas que dava ouvido aos falsos mestres. E aí tem uma foto que é interessante: você não é super-herói, você não é super-herói, assuma a sua fraqueza. Outro estudo, isso aqui já é do Brasil, outro estudo feito com 1.726 pastores descobriu que o cargo expõe os ministros a um risco de depressão e ansiedade maior do que outras atividades profissionais, estresse. Ainda, segundo o Instituto CHI, pesquisa constatou que pastores com depressão chegaram a 8,7% do total dos entrevistados, em casos de ansiedade 11,1%. A média das demais profissões para ambos os casos nos Estados Unidos é de 5,5%. O estudo indica que a depressão e a ansiedade em pastores são causadas principalmente por atividades estressantes em que eles são obrigados a realizar, como aconselhamento, atendimento, demandas comuns das igrejas, preparo das mensagens semanais, segundo informações do Christian Post, que é um jornal de grande circulação lá em Londres. Outra reportagem é um psiquiatra muito famoso, o Dr. Pest, vai dizer que a pesquisa tem mostrado, num grupo amostral, 26% dos pastores eram portadores de problemas psiquiátricos e casos de depressão. Segundo a pesquisa de Ludolfo Neto, que é um médico psiquiatra também do Brasil, professor de medicina do Hospital das Clínicas de São Paulo, é por isso que eu falei para o pastor Tiago que ele estava errado, porque ele se baseou num dado dos Estados Unidos, que é dado do Hospital das Clínicas de São Paulo. Foi encontrado o maior incidência de doenças mentais entre ministros protestantes se comparado à população geral. Os transtornos depressivos responderam 16,4% das doenças mentais encontradas nos ministros protestantes. Tem um outro instituto também no Rio Grande do Sul, a Unicinos. O pastor líder, carismático, ungido, investido da imagem do homem de Deus na comunidade, tem que estar sempre posto, pronto e disponível para as atividades pastorais. Essas atividades aqui, segundo eles, é aquilo que eu falei no início.
No mesmo dia, ele vai passar por várias emoções, vários ciclos de emoções. Ele vai enfrentar momentos de alegria, apresentar uma criança, um batismo, um casamento, mas ele vai passar por momentos de tristeza, é um funeral que ele tem que passar, é um aconselhamento, é uma briga de casal. Então, o coração do pastor, a mente desses pastores é uma mente estressante. É uma das profissões mais estressantes. Eu estou terminando. Oi? Ministério. Ministério, exatamente. Comparando com as profissões, né? O ministério pastoral é uma das mais estressantes. E aí vem uma frase de Augusto Nicodemos, que eu gostaria de deixar. Ele fala o seguinte: muitos líderes e membros de igreja estão em busca do poder de Deus, fazem vigílias e conferências em busca deste poder, e no entender de muitos tornam os crentes pessoas extraordinárias e invencíveis. Mas quantos realmente entendem que a expressão máxima do poder de Jesus Cristo é tornar o homem afligido por algo extremamente doloroso, reduzido ao pó e à cinza, humilhado e fraco, capacitá-lo a viver com aquele sofrimento numa atitude de submissão de gratidão a Deus? Ou seja, quantos percebem que o sofrimento faz parte? Porque a mídia evangélica diz que temos que ser vencedor. A Bíblia vai dizer que o homem sofre, que o homem padece. E por último, eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês. Vocês leem em casa, Atos 17, verso 8. E é isso que a igreja tem feito com o nosso pastor, e é isso que nós temos que fazer. Sabe o que estava acontecendo? Moisés, o povo ia para a guerra, Moisés levantava a vara. Enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo ganhava a guerra. Quando as mãos de Moisés abaixavam, o povo perdia a guerra. Aí sabe o que fizeram? Pegaram a pedra e 2 homens pegaram na sua mão direita, isso na sua mão esquerda, e levantaram as mãos de Moisés que estavam cansadas. E o povo venceu. Esse é o ministério que nós temos que fazer com os nossos líderes e com os nossos pastores. Quando as mãos deles fraquejarem, ou quando eles admitirem as suas fragilidades, que nós possamos sustentar eles com as nossas mãos, com as nossas orações e com o nosso apoio. Essa era a palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos nesta noite, para que possamos meditar, para que não sejamos uma igreja como a igreja de Corinto, uma igreja ingrata, para que não demos mais ouvido aos falsos profetas e para que valorizemos aquilo que temos recebido aqui no púlpito da nossa igreja, seja pelo pastor, seja pelos presbíteros. E elogio mais uma vez a atitude da igreja e pelo carinho que a igreja tem pelo pastor Everson. Lembrando que o pastor Everson nos pastoreia, mas nós temos que pastorear o Everson pastor. Notou a diferença? O pastor nos pastoreia, o pastor Everson, mas nós temos que pastorear o Everson pastor, porque a gente é ser humano, é homem e é frágil. É isso. Deixa eu chamar o Everson, que pudesse orar por nós nessa noite, em nome de Jesus.